que me empurrou para a academia diariamente foi o luto, né? Tudo aquilo que eu contei para vocês, né? Esposo faleceu em 2021, eu disse assim, a única alternativa que eu tenho é começar a atividade física, é fazer o que eu sempre ensino aqui para as pessoas. E aí eu comecei, né? Fala pessoal, seja bem-vindo ao Corpo Forte, Alma Forte Cast, que eu não sei nem se vai ser esse nome, né, diretor? A gente nem conversou sobre o nome, mas... Hã? O diretor já achou ruim, já suspendeu o nome aqui. Mas aí tem outro nome aí que o diretor vai escolher aí, e aí vocês vão acompanhar tudo aqui, né? Então no primeiro episódio a gente conversou com o Marco Noronha sobre nutrição, tá bem bacana. E nesse episódio de agora a gente traz duas pessoas, uma que já é de casa aqui, sócia. Tem 2 episódios já aqui dela. Um ela falando sobre filosofia, sobre outras coisas. E outro falando sobre o testemunho dela, que é a Elaine de Tome. E o outro grande convidado aqui, que nos deu a honra aqui de estar aqui hoje trocando ideia com a gente, é o Felipe, da Wellness, que é uma assessoria que faz tudo aqui em Fortaleza, Ceará. Então vou deixar o Instagram dele aqui na descrição, tanto dele quanto da Wellness. E aí vocês podem acompanhar lá o trabalho dele, tá bom? Então obrigado por terem vindo, pessoal. E vamos bater um papo, né? Vamos lá. É muito bom a gente poder estar aqui hoje e poder falar sobre essa aventura que muitas vezes a gente faz acontecer na nossa vida, que é encarar um esporte e poder transformar a nossa vida, né? Porque eu falo assim, uma aventura, porque a vida é uma aventura, né, Felipe? A gente cheio de ciclos, de coisas que a gente tem que dar conta, né? Problemas altos e baixos, mas cuidar do corpo, da alma, do espírito é o que a gente pode fazer de melhor por nós nesse trajeto chamado vida, né? Então, o Felipe aqui da Wellness é o meu coach, né? É quem me incentivou, quem me puxou para que eu pudesse iniciar o esporte. E eu sou muito feliz por tê-lo ao meu lado, porque dá muita força, né? E aí, Felipe, fala um pouquinho do teu trabalho, da tua história, que a gente está animado aqui para saber mais. Tá. Obrigado pelo convite, Pedro, Elaine. Né? Eu sou o head coach da Wellness. A Wellness é uma assessoria esportiva que a gente atua aqui no nosso mercado cearense há 10 anos. Né? A gente está completando esse ano 10 anos e a gente vem aí numa evolução de trabalho, numa evolução de metodologia, acima de tudo, proporcionar experiência através do esporte para as pessoas. Né? E eu sempre costumo falar, sempre quando eu tenho uma oportunidade, que realmente o esporte ele transforma, né? Para quem se doa, se dedica. Né? E essa transformação não é só física. Né? Acima de tudo, você constrói uma mente mais forte. E eu acho que isso auxilia para a sua vida de um contexto geral. Então, lá na Runners a gente trabalha com corrida, a gente trabalha com natação em águas abertas, a gente trabalha com ciclismo e com triatlo. E a gente recebe desde aquela pessoa que está ali que vem de um quadro sedentário, né, aquela pessoa que vai para o médico e aí o clínico olha, vê os exames e fala, você precisa fazer atividade física, suas taxas estão muito elevadas, sua glicose está elevada. Então a gente recebe esse público, assim como a gente também recebe aquele atleta que quer performar numa prova, que quer chegar em primeiro lugar, que quer ter um bom resultado, que quer classificar para o Mundial, né, de várias modalidades que a gente, né, trabalha. Então, assim, é um trabalho assim, que eu sou completamente apaixonado pela transformação que o esporte causa nas pessoas. Né? E quanto mais a gente recebe as pessoas e consegue mudar o quadro de vida delas, mais a gente se motiva para receber mais pessoas, para melhorar o nosso serviço, para de uma forma, de um contexto ali dentro daquele trabalho que a gente exerce, criar esse vínculo, esse relacionamento, né, mais próximo das pessoas. Eu acho que o intuito é esse. Né? Tem um negócio... Existe um negócio, a gente precisa também, né, pensar no negócio, tem boleto para pagar, mas eu acho que quando você deposita muito amor ali no seu trabalho, eu acho que é consequência o que vem, o que gera e o que a gente consegue entregar. Então eu sou bem, né, me sinto muito à vontade em falar da área esportiva, falar, né, dessa experiência que o esporte causa nas pessoas. Sim.
E a Elaine agora recentemente mudou aí o estilo de vida, né? Começou a correr, acordar de madrugada aí, que ninguém acreditava que ia acontecer, né? O que foi que houve, Elaine, pra ter essa mudança de vida? Bem, Conte a verdade. A gente foi fazer um treinão que era do aniversário do Instituto Revoar e nós pensamos em... Mas antes tu já estava na academia. Já estava, né? Já foi ali que começou já. O que me empurrou para a academia diariamente foi o luto, né? Tudo aquilo que eu contei para vocês, né? Esposo faleceu em 2021, eu disse assim, a única alternativa que eu tenho é começar a atividade física, é fazer o que eu sempre ensino aqui para as pessoas. E aí eu comecei, né? Musculação diariamente. E aí veio... Depois, tinha sempre lá previsto o aeróbico da corrida na esteira e eu nunca fazia. E eu disse assim, eu não gosto de esteira, não tem quem faça eu subir numa esteira. Só passava no máximo 5 minutos, né? Só para dizer que tinha ido. E aí passaram-se acho que 2 anos, eu disse assim, eu vou experimentar a corrida. Aí eu colocava o tênis e ia correr lá na beira-mar. Deixa eu ver aqui quanto é que eu aguento. E eu ficava super frustrada, que eu não aguentava muita coisa, não. Era morrendo já. E aí eu ia, né? Uma vez por semana. Quando chegou o dia do treinão lá do Revoar, aí bora fazer uma corrida? Acho que vai ser legal, né? Aí a gente entrou em contato com as assessorias. O Felipe estava lá à frente, né, da Runners. E conseguimos fazer um evento bem legal, um treinão bacana que impulsionou todo mundo. E eu me identifiquei muito com ele, né? Achei o Felipe, a linguagem, a maneira de falar, o entusiasmo. Aí eu disse assim, deixa eu ver aqui, será que é o Felipe, né? E aí ele um dia disse assim, aí eu falei que eu estava interessada, né? Como é que era? Ele me mandou rapidamente ali as informações, foi imediato. E me mandou mensagem, disse, Elaine, bora começar. Aí começaram os carões, né? Eu achava graça daquilo, achava o máximo, né? O Felipe dizendo, não tem mais desculpa você não começar, não tem condição e tal e tal. Eu ria, eu acabava de rir dos áudios dele. E foi quando eu fui fazer uma aula experimental. Aí eu disse assim, Felipe, tem paciência, calma, porque acordar 4h30 não é muito a minha praia, eu tenho que me adaptar aqui. E aí eu fui me preparar psicologicamente para isso, né? Até que eu disse, agora tu vai ter que me aguentar, né? E aí chegava os treinos e fomos evoluindo, né? E isso fez parte agora desse momento na minha vida. E eu estou me sentindo muito feliz com isso mesmo, né? É realmente uma mudança. A gente se sente com a alma mais forte. O corpo está mais forte, a alma está mais forte. A gente se sente superando a si mesmo. É como se nós... Não sei, é um poder a mais, né? Em nós. Eu não sei explicar exatamente como é sentir isso, mas eu, se descrevendo assim, rapidamente, é sentir na alma forte. Legal. E não só a alma, né? Eu acho que na realidade a alma, mas é o físico, né? Nós temos uma máquina incrível aqui, né? Que nos carrega, na verdade. E aí, quando você, né, fortalece essa máquina, que você trabalha aquela engrenagem, que com a atividade física, né, ali fisiologicamente acontecem muitas mudanças, né, e fora a própria autoestima, você se sente mais forte, mais vivo, né, então existem muitas situações que o teu corpo ele responde ao estímulo. E eu acho que não é só o corpo, né? Tudo que você dá estímulo no seu trabalho, se você, né, quer mudar uma coisa, já vem outras ideias, então você está buscando estímulo de alguma coisa, vai voltar alguma coisa ali para que você possa progredir. E essa história da Elaine é tão interessante que no dia do treino eu não estive presente, não foi? Não. Eu tinha uma viagem marcada, mas eu organizei tudo junto com o Diogo, que é um outro parceiro de outra assessoria, né? Então assim, aí depois eu conversei com a Elaine e falei, Elaine, já está tudo organizado, a equipe já está toda ciente do que precisa fazer, mas eu estou viajando hoje, né? Eu tinha uma competição e aí viajei para outro estado, né? Mas graças a Deus depois eu soube que deu tudo certo, que foi um sucesso, vi os vídeos, vi tudo que foi, né? O que se gerou ali de
né, de boas experiências das pessoas, aquelas que nunca tinham ido correr e que foram. Então a gente se preocupou muito, né, em tornar não só o evento atrativo, mas acima de tudo seguro, com as informações sobre as pessoas que estavam começando, como elas deveriam fazer, né? Porque quando você faz um treino assim, Pedro, aparecem muitas pessoas para a gente que a gente nunca treinou. Uma coisa é eu prescrever, orientar um atleta que já está comigo e eu tenho o histórico dele na minha mão. Então, poxa, o Pedro vai começar aqui. O Pedro hoje tem um treino. Cara, eu conheço o Pedro tem, né, não sei, tem restrições assim assado, mas eu já sei, eu já conduzo, eu já sei que ele responde a isso. Mas aí chega a Maria. Eu não conheço a Maria, não sei se ela treina, não sei qual é o histórico dela, não sei qual é a situação clínica dela. Cara, a Maria tem uma cardiopatia ali com arritmia que não é tratada e de repente eu tô lá, prescrevo um treino para a Maria tem um piripaque. Cara, então a gente, quando tem esse tipo de treino, a gente tem que ter muita atenção e cuidado. Por isso que é sempre importante fazer as orientações básicas. Pessoal que está começando, que não tem experiência na atividade, né, corra, caminha, não exagerem, tenha atenção, se hidrate, não chegue aqui em jejum para você não ter uma hipoglicemia durante o treino. Então a gente tenta fazer as orientações necessárias para que o evento ele aconteça da melhor forma possível e, acima de tudo, que gere essa segurança, né, para as pessoas terem essa boa experiência que a gente tanto fala. Sim. E Felipe, como começou a tua história com esporte, assim, no geral, né? Tu sempre foi de esporte. E como foi que tu foi parar em assessoria e tudo mais, né? Em cuidar do povo? Tá, vamos lá. Eu sou envolvido com esporte desde moleque. Então, de pequenininho mesmo, eu já praticava, já sempre tive um incentivo, né, dos meus pais. Não só eu, nós somos 3 irmãos lá em casa. Então, todos os 3 tiveram uma carreira dentro do esporte. Né, uma carreira que envolveu a nível estadual, eu fui um pouco mais a nível nacional. Mas os meus irmãos também foram envolvidos com o esporte aqui, jogaram seleção cearense de vôlei, né, em outra modalidade. E aí eu sempre tive esse estímulo do futebol, futsal. Aqui, né, no Brasil a gente tem muito, né, o futebol raiz lá nas nossas veias desde pequeno, seleção brasileira, Brasil bem que diminuiu um pouco, né? Mas a gente tem a paixão, né, o patriotismo, aquela coisa toda. Então eu comecei no futebol de salão, a minha carreira praticamente foi toda envolvida com futebol de salão, também fui jogador de campo profissional e aí comecei na adolescência, jogando futebol de salão ali na BB, né? E aí ingressei sempre nos colégios, sempre estudei com bolsa, eu nunca, nessa minha formação também estudantil, eu nunca gerei essa despesa aos meus pais. Né? Então, todos os colégios que eu estudei, todos foram com bolsa de estudo, porque eu era atleta do colégio. Então, né, isso era muito legal, porque eu tive a oportunidade de estudar em bons colégios através do esporte, né, que me deu aí, talvez, uma convivência bem interessante. Né? Então, hoje, quando eu olho para trás, com certeza isso faz toda a diferença. Nem todo mundo tem essa oportunidade, né, de você ter uma boa formação ali, né, acadêmica. Enfim, então, comecei no futebol de salão, me profissionalizei no futebol de salão. Aí, o mais interessante, minha vida universitária não começou na educação física, né? Minha família é uma família de contadores, então eu fiz 1 ano e meio de ciências contábeis, né? Então, meu pai é contador e meu pai tinha um escritório no centro, e aí eu tive essa oportunidade de viver a teoria na faculdade e a prática. Mas mesmo já na faculdade fazendo ciências contábeis, eu fui para a faculdade porque eu ganhei uma bolsa, né, do esporte. Então eu era atleta da faculdade fazendo ciências contábeis. E aí com 1 ano e meio de curso eu recebi uma proposta para ir embora para outro estado. Aí morei no Paraná, vivi do futebol, aí realmente eu me profissionalizei, né? E quando eu voltei para Fortaleza, eu decidi fazer educação física. Era o que me chamava a atenção. Que já estava na cara, né? Já estava bem na cara. Só que precisou de 1 ano e meio. Aí. Precisei de 1 ano e meio. E assim, tentei, né? É normal, assim, às vezes você querer seguir os pais, a carreira deles, verdade, né? E eu sempre tive muita admiração ali pelo trabalho do meu pai. Sempre foi um cara muito bacana. Profissionalmente, assim, sempre se dedicou bastante. Eu vi isso ali, mesmo sem ter muita noção, e eu achava muito bacana o esforço,
né, a honestidade, um cara sempre muito batalhador. E aí, poxa, eu vou tentar, né? E aí, dos meus irmãos, a minha irmã não foi para outro lado, o meu irmão também. Meu irmão ainda ficou perto também de ir para essa área. Mas acabou que eu fui o único a ingressar na faculdade. O meu irmão fez o curso técnico de ciência de contabilidade, mas, né, já trabalhava, não teve muito... Passou na primeira fase da UFC de ciências contábeis, não passou na segunda e depois desistiu de buscar a formação universitária. E aí pronto, depois que eu voltei, né, do Paraná, aí já entrei na Unifor como educação física, né, me formei lá e mesmo na Unifor sempre atuando. Aí depois que eu tive nessa parte, né, quando eu comecei a gostar mais da área da educação física, mesmo continuando já jogando profissionalmente, que aí eu jogava aqui, né, fui campeão pelo Ceará, né, tricampeão pelo Ceará aqui do profissional, adulto, joguei segunda divisão do Campeonato Cearense e tal, e aí tinha aquelas propostas, né, aquelas propostas tentadoras, tipo assim, poxa, Felipe, vai ter o fulano de tal, que vem do Corinthians e tal, vai olhar. E aí eu fiz, o cara, né, quis me levar e ficou aquele negócio, vai ou não vai, aquele sonho de criança se tornando quase realidade. Pô, você vai jogar no Corinthians, futebol de campo. Mas enfim, né, dos 5 foram 3 e eu não fui, né? A minha posição não estava precisando mais, então, né, fiquei nessa ilusão. Qual era a posição mesmo? Eu jogava de volante, e fazia volante lateral direito no campo e no salão jogava de ala e fixo. Corria pouco, menino, já. Só pode correr nessa posição, não tem o que fazer. Tinha que correr mesmo. Mas na época era 74, 75 quilos, né? Hoje eu faço Ironman com 80 quilos, 79, cara. Que é outra pegada, é outra estrutura, né? Você vai entendendo isso melhor depois que você vai vivenciando. Sim. E o esporte mudou um pouco. Antigamente a gente tinha, ainda tem sim algum, né, um perfil assim do, por exemplo, o corredor é o magrinho da canela seca, né? Já o triatleta, eu já vejo uma mudança demais, o cara tem que ter força e potência para pedalar, né? E o ciclismo é onde você mais passa, né? O esporte que você mais fica ali durante a prova, né? Então, você pedalar 90 km no meio Iron, pedalar 180, é onde você mais se desgasta na prova. Então, se você não tiver força e potência, quando você for correr, você não tem mais perna, né? Então, a gente viu que o esporte, a ciência do esporte está mudando, as informações estão chegando. Então, quanto mais a gente vai, né, estudando e vendo as evidências que estão saindo mais atualizadas, você vai vendo que o cenário está mudando um pouco. Agora, uma diferença prática, assim, né, das distâncias, primeiro da maratona, depois a gente chega no Ironman, né? De 5 para 10, para 21, para 42, muda muito, assim, de estrutura, de treino, de tudo. Até para quem é leigo, assim, saber onde é que ele vai, o desafio que ele vai encarar, né? Claro que ninguém começa correndo uma maratona, né? Tem todo um processo ali, mas se a gente pudesse, assim, elencar de desafios, assim, né? Dos 5 para 10, dos 10 para 21, como que é essa mudança toda, né? Tá, vamos lá. Vou dar um exemplo de um cenário de uma pessoa que está começando do zero. É o cara lá que o clínico mandou, né? Tá com a taxa elevada, o colesterol alto, a glicemia. Então, todo mundo que chega pra gente, mesmo esse cara, ele tem alguma característica que a gente pode tirar de positivo ali. Então, eu sempre procuro olhar o lado bom das coisas. Nem que seja você veio, né? Nem que o positivo é o cara vir, né? Nem que seja a motivação, entendeu? Porque talvez fisicamente aquele cara ele não me apresenta um quadro, né, interessante, mas o cara chega, cara, eu quero mudar. Isso aí pra mim é assim... combustível. É um combustível. Então, poxa, o cara quer mudança, então vamos trabalhar em cima desse cara. Porque o cara que quer mudar, ele ganha disciplina. O cara que quer mudar, ele te escuta e ele vai fazer exatamente aquilo que tu orientar. Então, eu sempre falo que, né, a resposta que é legal, que é assim, tudo depende, né? Tudo depende de quem você recebe e de como você vai conduzir aquela pessoa. Mas a gente pensando no quadro desse cara, então, é um trabalho progressivo, é um trabalho que eu preciso, né, adaptar inicialmente o corpo daquele cara a ele começar a correr, né? A corrida é uma atividade de impacto onde você pega o seu centro de massa e tem que deslocar para frente, né? Então isso não é fácil, você sai de uma zona de conforto,
de uma caminhada ou do sedentarismo para tu pegar o teu centro de massa e deslocar à frente. Né? O cara vai ficar ofegante, ele vai achar isso chato, vai doer tudo, entendeu? Então esse processo inicial é o quê? A gente adaptar o cara à rotina. Então eu preciso fazer com que a Elaine venha para os treinos. Né? Se a Elaine chegar e a sessão de treino dela for a um nível que ela saia desgastada dali, o que é que ela vai pensar? Cara, eu já acordei de madrugada, mal me alimentei, estou me adaptando a essa rotina, ainda chega aqui para morrer? Não vou mais não. Entendeu? Então, isso é uma estratégia. Então, Elaine, hoje você vai correr 30 segundos e você vai caminhar 1 minuto e meio. Então, a Elaine vai para casa ali, faz 30, 40 minutinhos de treino. Desses 40 minutos, ela caminhou uns 20, mas ela correu 20. Então, ela vai para casa com um resultado gerado. Poxa, isso aqui é o que a gente tem para hoje. Isso aqui é o que a gente tem para a semana. Isso aqui é o que tem para esse período. Quando o tempo vai passando, aqueles 30 segundos de caminhada, eles começam a aumentar, diminuir o 30 segundos de corrida, ele começa a aumentar para 45 minutos. Então, daqui a pouco ela está correndo 1, caminhando 1. Entendeu? Só que até ela correr 1 e caminhar 1, ela já desenvolveu um bom condicionamento. Daquelas 2 semanas que a gente passou de caminhando 20, correndo 20, entendeu? Então, assim, a pessoa vai ganhando condicionamento, a gente vai progredindo os treinos, e aí eu uso ali, em média, um período de base ali de 4 semanas para aquela pessoa que está começando, né? E aí, obviamente, dependendo da resposta que eu vou vendo, eu vou modificando isso, né? Então, poxa, a Elaine me respondeu com 2 semanas, na terceira eu já aumento o volume do treino dela, então já diminuo a caminhada. Então, eu tenho esse período de progressão ali, que vai durar ali, Pedro, uns 3 meses, até a pessoa desenvolver a rotina e o condicionamento físico e começar a fazer 20 minutos correndo sozinha. Pronto. Depois que a gente conquista isso, automaticamente a autoestima do atleta melhorou, condicionamento melhorou, perdeu peso, diminuiu o número da roupa, acabou assim. Então a gente já consegue, né, enraizar a rotina naquela pessoa. Fica muito mais fácil eu chegar e falar, beleza, agora a gente vai para um processo de treinamento um pouco mais, né, mais sério, você tem condicionamento, você já melhorou. Então a gente começa a fazer essas progressões das distâncias. Então eu sempre penso no quê? Não adianta eu correr uma prova de 5 e na prova seguinte eu ir para 10. Se eu entreguei uma prova de 5 para 40 minutos, eu quero que ela melhore essa prova de 5. Ela precisa ser mais rápida aqui para eu progredir para uma distância. Não significa que os treinos dela, ela não vai poder treinar uma distância maior. Ela vai treinar uma distância maior. Porém, o nosso objetivo é 5 km. Então, eu quero que ela melhore a velocidade. Elaine, se você me entregar essa 5... Felipe, eu já fiz 3 provas de 5, eu quero ir para 10. Me entregue 5 km para baixo de 30 minutos. Aí a gente progride. Aí você vai dando metas, entendeu? Então, quando a gente conquista isso, fica muito mais fácil a gente ter o atleta na mão, ele entende o que você está passando, ele consegue ter a leitura do treino quando ele recebe no aplicativo. Então fica muito mais fácil da condução, né? Então isso tudo, eu sempre vou falar a mesma coisa, depende do atleta. Se a Elaine está comigo há 6 meses e a Elaine não consegue cumprir os treinos, não tem uma rotina, não consegue se alimentar melhor, chega sempre cansada porque vai dormir meia-noite. Então assim, dificilmente eu vou progredir a Elaine, entendeu? Num padrão de uma pessoa que segue tudo isso, cara, com 3 meses a pessoa já está correndo muito bem 5 km. Então eu já penso em fazer. Agora vamos fazer uma prova de 10, mas pensando em depois voltar para 5. Então a gente apresenta e reduz. Apresenta e reduz. Felipe, 10 foi cansativo. Foi, então vamos melhorar de novo os 5. Tu viu que se a gente for para 10, né, direto, a gente vai ter mais dificuldade. Essa progressão para 10, para 21, o que é que mais se mexe, Pedro? Volume de treino. A pessoa treina comigo segunda, quarta, sexta e sábado. Para cada dia do treino eu tenho um estímulo para aquela pessoa, né? Diferente. A partir do momento que a gente vai fazer uma progressão de treino, ela continua fazendo, de distância, ela continua fazendo os mesmos 4 treinos. Só que o treino da segunda, que antes era 35 minutos, já vai para 50. O treino da quarta, que era 1 hora, já vai para 1h15. O estímulo da série, ele aumenta, né? Então eu vou precisar que aquela pessoa, ela tenha... Aí já entra outros tipos de suporte. Dorme bem à noite, porque no outro dia vai ter um treino mais duro.
Chega no treino, já traz o suporte alimentar. Um treino acima de 1 hora é interessante fazer uma ingestão de carboidrato com 30 minutos, porque senão no final do treino você perde performance. Então, aí já mexe com a nutrição, mexe com o bolso do atleta, porque vai ter que investir no gel, entendeu? Então tudo isso, professor, eu estou correndo melhor, será que é interessante eu comprar um tênis de placa de carbono, isso vai me dar um upgrade melhor ali nos meus treinos? Então é todo o cenário que vai se construindo, que no começo, se você for falar para uma pessoa dessa, ela vai dizer o quê? Você está louco, professor, eu não corro nem 1 quilômetro, você quer que eu compre um tênis de placa? Então até essa orientação é interessante que você tenha cuidado para fazer. Cara, se você chegar aqui na assessoria, professor, você acha interessante, cara, você vai comprar um tênis confortável, que ele vai durar aí uns 6 meses ou mais, entendeu? Esse é o objetivo. Ao longo desse processo, vai melhorando, vai entendendo, vai introduzindo, vai criando, vai enraizando naquela rotina, né, que eu falei anteriormente. Entrou na rotina, enraizou, cara, essa progressão para 21 quilômetros, é a parte fácil, né? Depois que tiver. Estou esperando, viu, esse momento. Fácil nunca vai ser. Mas não é fácil. Vencer uma barreira, né? Exatamente. Fácil nunca vai ser, mas fica mais atrativo. Palatável. Agora eu tenho a impressão que a corrida tá ficando igual o café, né? Café tá ficando difícil de beber, né? A corrida também, que é muita coisa hoje em dia, pô. Corrida 10 anos atrás era, mas qualquer tênis, pau na máquina e só vai pra frente, pô. Não tem mistério, não. Hoje em dia tênis de placa, é relógio, é gel, não pode mais isso, não pode mais aquilo, tem que contar não sei o que, tá ficando complexo o negócio, né? Mas isso é bom, né? Mostra a evolução do esporte como um todo e a acessibilidade, chegando ali, né? O nível maior para as categorias mais básicas mesmo, para o afegão médio ali, né? Para a pessoa mais normal, né? É o desenvolvimento do esporte natural. E teve realmente um boom, assim, da corrida, assim, nos últimos 10 anos, né? Principalmente a corrida de rua. Tu nota muito isso ou não? Noto demais. Né, a gente até comentou um pouco aqui nos bastidores, né, antes de iniciar, né? Eu estava comentando sobre a idade média, né? Hoje dos corredores, eles... antigamente a gente tinha o pessoal que buscava as assessorias ou buscava o cuidado, né, físico e da saúde, as pessoas ali que a gente costuma brincar de 30 a mais, né, acima de 30 anos, uma pessoa mais estabilizada, que tinha uma rotina já formada, conseguia achar o tempo para atividade física, né? Então hoje a gente percebe essa idade média das pessoas que nos procuram caindo mais, ou seja, o esporte ao ar livre, ele ganhou muitos adeptos. Obviamente teve o efeito da pandemia, né? Depois da pandemia, realmente a corrida explodiu. Então, isso foi muito positivo. Eu acho que as próprias empresas do segmento hoje das assessorias, né, a gente comentou muito isso na época da pandemia. Nós tínhamos reuniões da categoria e a gente comentava, pessoal, quando isso passar, se preparem. E realmente, o que a gente projetou na pandemia, nas reuniões online que a gente tinha da categoria, e as reuniões online eram o quê? Como nós iremos trabalhar quando for liberado as pessoas a fazer atividade física ao ar livre. Porque, né, nós ali dentro daquela época de pandemia, nós nos considerávamos e éramos serviço essencial, cuidado da saúde, obviamente com todos os devidos cuidados em relação ao isolamento, a gente, né, tinha um papel importante e meio que a gente estava aqui proibido ali de atuar, né? Então aí foi uma campanha muito forte, colocar o profissional de educação física como um profissional, né, essencial. E aí, quando saiu isso, né, a Runners, a gente até elaborou um vídeo que a gente até compartilhou com outras assessorias. Nós fomos na beira-mar, gravamos, né, um passo a passo de como a pessoa deveria chegar para o treino. Então, a gente fez uma produção de vídeo bem legal, nosso aluno chegando, o cinegrafista filmando tudo direitinho, ele descendo do carro, deixando o celular no carro, com a máscara, com a garrafa de água, chegando, a gente fazia aferir a temperatura, colocava a chave dentro do saquinho, enfim, foi todo um processo que a gente criou, que era para a gente mostrar para as pessoas que a gente estava preparado para recebê-las.
né? Isso foi muito legal. Dentro do próprio segmento, o pessoal elogiou bastante essa ação que a gente teve, porque inspirou eles a criarem outros protocolos para eles também, né? Dentro do cenário de cada empresa, né? Então, desde essa época da pandemia, Pedro, Elaine, assim, foi um boom mesmo, né? De pessoas buscando assessoria e pessoas jovens, que antigamente você não via tanto para acordar cedo, para estar ali no treinamento de manhãzinha cedo. Então, hoje a gente consegue ver isso aí. Então, isso é muito bom. E realmente foi uma evolução, né, de tecnologia, foi uma evolução de serviço. Eu acho que a gente precisou também se reinventar para poder atender essas pessoas. É um público mais exigente, entendeu? Então, eu acho bem legal. E aí, Elaine, como é que tá sendo aí esse sofrimento aí às 4 horas da manhã? Não. Acordar cedo muitas vezes faz com que eu acorde mais cedo do que é a corrida, né? Que eu acho que ainda estou me adaptando. Porque tem que acordar 4h30, o despertador. Aí eu acordo 2h30, algumas vezes. E ali passa o sono, né? E aí eu vejo a questão da perda ali de 2 horas, né? Que faz diferença. Mas em outros dias eu já consigo e acordo com o despertador. Eu acredito que seja uma fase de adaptação. Mas o que a gente consegue depois, pós-treino, é muito melhor do que o que a gente acaba vivenciando ali das dificuldades. As dores, né? Teve um treino que eu disse assim, no final do treino eu tô com dor de cabeça. Fui sentir dor de cabeça meio-dia. Eu disse, eita, o treino foi muito puxado, né? Aí o meu coach, quando foi no outro treino, eu disse assim, eita, esse aqui continua puxado. Aí, será que eu vou conseguir? Ele vai se sentir dor de cabeça, não tem problema, vai sentir de novo, né? Essa é a nossa superação, né? Cada vez a gente consegue perceber que nós evoluímos a partir dos nossos limites. E eu estou achando muito bacana essa dinâmica mesmo. Essa evolução e perceber que eu sou mais forte do que eu imaginava. Que eu consigo cumprir coisas que... O legal de ter o relógio esportivo é que ao final você vê ali quanto é que você correu, qual foi a velocidade, qual a zona, coisa que eu não sabia nem para onde é que ia. Não sabia nem para que se via o relógio, não sabia como era que via a zona. Hoje mesmo que eu tive um esclarecimento maior do que a zona. Fui acompanhando, deixa eu ver aqui que zona eu estou correndo mesmo, né? E é um conhecimento que, puxa, que diferença que faz. No começo, o meu tênis era o tênis da musculação. Minhas unhas ficaram todas doloridas e caíram. Né, de 2 dedos, a unha caindo. Aí não é possível. E eu ia lá ajeitar a unha de repente estava caindo, né? Arrancava as unhas. Vai motivar muita gente agora. Pois é, mas aí depois eu vi o quê? Era o tênis. Aí quando eu comprei o tênis de corrida, o tênis não pega. Tipo, agora tá tranquilo, o pé é super confortável. A respiração, condicionamento, tá tudo mais confortável, né? Os treinos de tiros ficam empolgantes, né? Mas a gente tem tudo na nossa vida, a gente tem que passar pela zona de dor. E quando a gente consegue lidar com a dor, a gente tem que colocar outros desafios. Intencionalmente. Isso é emocionalmente falando, né? Quando você vive um conformismo na sua vida, onde não há desafio, você perde o gosto. Você vai deixando as coisas acontecerem e não é empolgante, né? E o esporte, ele mostra isso. Quando você estiver na sua zona de conforto, aumenta. E intencionalmente a gente tem que fazer isso na nossa vida. Em relação à entrega de nós mesmos, né? Do serviço ao outro, do cuidado com as pessoas, né? O esporte traz muito isso também da socialização. Eu sempre ia, porque eu tinha que deixar, e vou, né, deixar minha filha bem cedo no colégio, chegava lá, treinava e ia embora. Aí um dia o Felipe chegou e disse assim, você chega, você não fala com ninguém e vai embora. Vamos ver se, né, socializa e tal. Aí foi outro toque que ele deu que eu não estava me tocando disso.
Aí eu comecei assim, peraí, deixa eu olhar ao meu redor, né? E eu vi tanta gente legal que a gente começou a ter amizades, comecei a ter dupla para correr. Aí de vez em quando tem lá um grupinho que sai juntos, faz diferença. A primeira coisa quando uma pessoa está em adoecimento psíquico é isolamento. Ela se isola, ela se fecha diante das pessoas. Então o esporte ele traz isso, socialização, superação de limites, desafios, e faz com que a gente até se conheça melhor, a gente se percebe melhor, né? É isso? Sem dúvidas. E aí aumenta a nossa resiliência diante dos desafios da vida. Do jeito que a gente consegue lidar com a superação lá no esporte, a gente leva isso para as outras áreas. E eu já olho para minha filha, que tem 8 anos, eu penso, eu quero que a minha filha entenda isso desde cedo, que ela perceba o que é que ela tem de potencialidade e quais são as possibilidades que eu posso colocar para que ela possa superar. Como, por exemplo, no dia que ela foi aprender a andar de bicicleta sem rodinha. Aí eu disse, filha, tu vai cair, tu vai machucar teu joelho. Na primeira queda que ela teve, que ela nunca teve uma queda de arrancar o joelho como eu já tive, né? O joelho vivia sangrando, era de patins, andava com meu irmão. Aí ela disse, eu não quero mais, começou a chorar e disse que ia subir, né, no apartamento. Aí eu disse, tudo bem, vamos lá subir. E chorando, eu disse assim, ó, dói, mas depois você desce e tenta de novo. Quando você quiser tentar de novo, você me fala. E nem dei muita trela ali pro chororô dela, porque eu disse a ela que eu já tinha avisado que podia acontecer. E ela estava aprendendo. Eu também caí, ela vai cair também. Aí daqui a pouco, no mesmo dia, eu quero descer de novo. Aí eu, vamos. E aí ela foi. Foi quando ela desarnou lá na bike dela sem as rodinhas. E ela ficou muito feliz, ela ficou muito contente, ela ficou animada. E para todo mundo ela dizia, já ando sem rodinha. Aí eu disse, olha aí, que bacana, né? Conquista, né? E que é legal também no esporte, gente, é que eu acho que quando você está num processo nesse de desafio, aprendizado, né? E é duro, dói, né? Mas no final, quando você conquista, você também aprende a tolerar, né? E aí eu acho que a tolerância que você adquire no esporte, né? Você se torna uma pessoa muito mais resiliente. Eu acho que ensina muito, o esporte ele ensina muito naqueles momentos de sofrimento mesmo, de dor. E a dor no esporte, ela ensina demais e você consegue estender isso para outros campos da sua vida facilmente. É impressionante como, né, você aprende a tolerar aquilo tudo e isso meio que estabiliza para você na sua mente. E quando você passa por algum processo que exige que você tolere, você consegue ser resiliente e pensar, cara, peraí, sei lá, você está passando por uma situação muito difícil, então você consegue ter um equilíbrio maior para tomar as melhores decisões. Consegue. Né? Então, quando você até falando desse tema da resiliência, então eu penso muito dessa forma. No triatlo a gente faz muitas provas de longa distância, então pensando no ciclismo, né, pedalar 180 km, o que é que você não pensa ali naquele... Vou pensar em tudo, né? Dá pensar em tudo. E aí, da mesma forma como você tem bons pensamentos, você também tem muitos pensamentos ruins. Né? Poxa, cara, o que é que eu tô fazendo aqui, pedalando agora no Ironman? Cara, que frio Eu tirei essa ideia, né? Que frio esse, cara? Eu todo empacotado aqui, chovendo, frio, vento... Eu mexi os dedos assim, aí tem uma hora que esse dedo aqui, ó, eu subi os dedos, esse aqui ficou, ó. Cara, você segurando na bicicleta, então assim, você vai e volta, né? Aí eu acho que você vai começando a entender o processo, você vai organizando os seus pensamentos, e aí você começa, cara, peraí, cara, meus pais estão ali me esperando, meu irmão, todo mundo tá torcendo por mim, cara, eu tenho que arrebentar aqui e tal, né? Assim, obviamente que não é no sentido de cobrança, é entender que você precisa entregar para aquelas pessoas que estão com você e torcem por você. O resultado para outras pessoas, aí você tem que saber muito bem aquilo para quem você quer entregar,
né? Se eu quero entregar a nível de performance competitiva e chegar em primeiro lugar, meu amigo, então eu tenho que transformar a minha vida, eu tenho que criar o meu cenário para ser um atleta de competição, porque aí eu vou me dedicar, vou buscar o resultado, e aí se no dia der algum problema, eu vou entender a minha frustração, porque eu queria ser o primeiro. Agora ali, no esporte amador, onde durante 3 meses você ficou ausente de casa, ausente do trabalho, 20 horas de treinos semanais, 24 horas de treinos semanais de pico, você ia treinar, chegava na assessoria, não encontrava ninguém porque eu chegava 4 horas da manhã e quando eu voltava todo mundo já tinha ido embora. Né? Então muda o seu relacionamento com seus clientes, as pessoas acham que você não está mais nem vendo pro teu trabalho. Cara, cadê o professor? Cara, tá aí correndo, quer ser atleta agora. Tipo isso, entendeu? Então, e você lidar com essa pressão, sabe? Poxa, cara, eu tô me preparando para uma prova, cara, ninguém vai te entender. É você com seus objetivos e, obviamente, cria o teu cenário ali para que as coisas funcionem sem a sua presença. Sim. Mas ninguém vai dizer assim, ai, que lindo, ai, o professor tá tão dedicado, pô, cadê você? Tá ausente. Pô, tu não sabe que eu tô treinando. Mais. Você não aparece mais, agora só quer saber do triatlo, agora quer ser atleta, entendeu? Então, aí é difícil, aí tu volta, entendeu? Aí as pessoas elas valorizam o resultado que você entrega, mas elas não valorizam o processo que você passa. Uma curiosidade em relação a isso, Felipe, como é que você conseguiu conciliar isso, o super foco na dedicação para uma prova e lidar com os outros relacionamentos familiares, de amigos, como é? Você falou aí da dificuldade deles não compreenderem. Mas como é que você conseguiu lidar com isso? Ou convencê-los? Ou eles aceitarem? Isso foi um né, eu acho que até hoje está sendo um trabalho de reconciliação. Porque, né, dentro desse processo, talvez eu não tenha deixado muito claro do que eu ia fazer. Né? Talvez, poxa, pessoal, vou me preparar para um Ironman. Né? Talvez as pessoas que também estão ali, elas não entendem o que é o processo de se preparar para um Ironman. Não foi 3 meses, né? Foram vários anos que eu venho migrando de provas, fazendo... Né? Antes do Ironman, o Ironman foi a minha 15ª prova de longa distância. Então eu fiz 14 meio Iros para fazer um Ironman. Então é um processo de 5, 6 anos que eu venho enfrentando, amadurecendo e dizer no passado, eu estou preparado, então ano que vem eu vou fazer. Né? Então, são 6 anos de triatlo, me envolvendo loucamente para que eu chegasse nesse dia. Né? Então, primeiro, existiu-se uma conversa ali, uma reunião interna, para que a equipe entendesse que o Felipe ia ficar ausente. E aí o meu pedido era o quê? Pessoal, não deixe as pessoas sentirem falta do Felipe. Né? Porque se você consegue dar um suporte, você está, de certo modo, inibindo ali, né, a minha ausência, né, de alguma maneira. E por mais que eu, né, depois que eu comecei a expor mais isso, né, que estava numa preparação para um grande objetivo, que era o Ironman e tudo mais. Assim, muitas pessoas, né, contribuíram com incentivos, né? Poxa, que legal, professor, que bacana, vai lá e tal. Chegou sua hora, já estava na hora e tal. Mas muitas pessoas também cobraram a ausência. O Felipe, ele é muito acessível às pessoas e o Felipe, eu adoro dar feedback, conversar com as pessoas. E se você cria esse vínculo, para você tirar, amigão, é mais difícil. Né? Então, por isso que eu, na reunião com a equipe, eu falei, vocês precisam me ajudar, galera, porque eu vou precisar me ausentar, eu vou chegar muito cedo, eu vou deixar o carro estacionado no local e aí eu preciso que vocês cheguem um pouco mais cedo para tirar a estrutura, porque eu já vou estar correndo. Porque quando a gente tinha treinos muito longos, então eu tinha que começar muito cedo para eu não me desgastar tanto com o sol. Então, às vezes, 8 horas eu estava terminando o treino, então eu chegava, sei lá, começava o treino 4h30 da manhã, né? Então, era rotina bem difícil. Em casa, né, eu consegui realmente, eu já tinha amadurecido essa ideia, né, para minha esposa que eu ia enfrentar um processo no treino, que eu ia precisar dormir mais cedo. Teve o apoio dela, né? Tive o apoio, né? Teve vários e vários eventos que, cara, eu não vou poder ir,
né, vá e tal. Então, existiu uma conversa. Você entende que existe um entendimento, existe uma compreensão, mas existia também alguma cobrança e que é normal. E eu entendia isso. Algumas vezes eu precisei ceder. Poxa, eu dormia 11 horas, comecei a dormir 8 horas. Eu precisei aumentar a minha carga de sono. Né? Então, tinha vezes que quando eu cedia, eu ia dormir meia-noite. Então, cara, quando dava 10 horas por aí, eu já tava, ó. Grog, entendeu? E assim, aí também tinha que me entender. E meio que eu ficava ali como me passando de coitado com sono até, vamos embora. Assim, mas muda muito a vida, né? Na parede, Cara, assim. isso. A vida do triatleta é diferente, né? É diferente. A carga de treino, ela... E quando você termina, assim, tipo, como essa prova do Ironman, né? A completa. O que é o aprendizado? O que é que valeu a pena ali, resumidamente? Eu acho que... é uma pergunta boa, mas eu acho que o processo, ele me fez amadurecer, aumentou o meu nível de tolerância, porque... né, o processo do Ironman, Elaine, Pedro, eu acho que está mais no processo de se preparar para o Ironman. A prova você já chega bem, você já chega preparado, condicionado, é o controle mental ali na hora. Controlar a ansiedade, comum, né? Exato. Mas eu acho que o processo do treinamento, da ausência, dos estresses, de lidar com... né, com todo o preparatório, eu acho que é bem mais duro. Então, o que eu aprendi muito foi o quê? Que você precisa organizar melhor os seus setores. Uhum. Eu acho que foi um aprendizado, né? E aí eu acho que os setores, ele vai da tua empresa, da relação que tu tem com a tua família, da relação que tu tem com a tua casa, né? Então, eu dividi todos esses aprendizados em vários setores ali da minha vida, né? Em casa... com o meu trabalho, né, com a relação com os meus amigos, que existia cobrança. Eu sou uma pessoa que eu tenho um vínculo com muitas pessoas, muitos bons amigos, então as pessoas cobravam isso também, né? Então eu acho que nesse processo eu vou precisar organizar melhor a casa, uhum, para poder enfrentar isso, né? Mas assim, em relação ao que me trouxe né, assim, de satisfação, de motivação para enfrentar novas batalhas, né? Eu, sem dúvida, vou fazer de novo no próximo ano, né? E eu acho que mais maduro, eu acho que me amadureceu muito também do treinamento e entender melhor o que você precisa fazer, né? Tanto para você entregar para esses setores que eu classifiquei, mas, uhum, também para você entregar de resultado, né, de performance na prova. Sim. Então... E só para explicar para o pessoal, assim, o nível de dificuldade, assim, do Ironman, né? Para uma pessoa normal, assim, é bem alto, assim. Então, eu acho que qualquer pessoa pode fazer o Ironman desde que tenha uma carga de preparação bem alta. Qualquer pessoa pode fazer um Ironman. Qualquer pessoa que tiver dedicação, motivação, que tiver aptidão física, condicionamento vamos ser... Hoje em dia, o que eu mais vejo nas provas de Ironman triatlo são pessoas que se superam, até as pessoas que têm limitação física, né? Inclusive, no próprio Brasil, nós temos na seleção brasileira, nós temos as categorias, né, que são classificadas pelo nível de deficiência. O Brasil tem grandes atletas hoje, né, que competem a nível mundial, que geram resultado. Né? Então, não é a limitação física, né? O quanto você vai se envolver com o processo. E o processo, ele não é um processo de curto prazo, ele é de longo prazo. Então, né, quanto aquela velha pergunta, né, você está disposto a pagar o preço, né, de fazer um Ironman, de ter essa prova no seu currículo esportivo, né? É uma prova que, sem dúvidas, muda a cabeça de qualquer pessoa. Quanto tempo de preparação para o Ironman? Por um meio e depois para um full, né? Para um meio, uma pessoa que começa do zero ali, 1 ano de preparação, a gente consegue colocar essa pessoa. Aí, Pedro, 1 ano. 1 ano, um meio, o full. 1 ano, a gente tem o quê?
12 meses eu tenho aquele cara começando as modalidades, fazendo as provas de curta distância, né? Super sprint, sprint. Depois essa pessoa vai para um olímpico, depois essa pessoa repete as provas de curta distância, depois vai para um outro olímpico e aí depois ela, né, consegue fazer uma prova de meia distância. Né? Eu acho que o processo do treinamento, a orientação técnica e a disciplina, ela diz tudo do atleta. A gente tem a Aninha, uma atleta na assessoria, que ela fez exatamente 1 ano, fez a primeira prova dela agora de 70.3, e assim, com uma performance absurda mesmo, né, a nível de dedicação, assim, não preciso nem falar, assim, que ela realmente é uma referência de disciplina, de entregar o que precisa ser entregue. É impressionante aquela menina, né? E ela é forte, né? Assim, você vê o jeito dela, a dedicação, bem interessante. É Aninha. bem interessante. Revelação. É uma revelação. Né? Você vai ouvir falar dessa menina aí no triatlo aqui do Ceará. E o full? Cara, o full, ele precisa de mais tempo. Eu acho que... Uns anos, né? Eu acho que a maturidade, Pedro, ela precisa ser formada para qualquer esporte, né? Eu acho que, como eu falei para você, eu passei 6 anos para fazer um full. Eu poderia ter feito antes? Poderia. Talvez eu não entregasse o resultado que eu entreguei agora. Mais maduro, mais experiente. Ano passado, quando eu terminei a prova aqui em Fortaleza, quando eu terminei a prova, eu passei o pórtico com uma performance que para mim foi uma performance, até então tinha sido a minha melhor performance em meia distância, prova 70.3. Eu sentei lá na cadeira na dispersão do atleta e eu pensei, cara, próximo ano eu vou fazer o full. Virou a chave para mim, tô confiante. Então lá mesmo eu já fiquei pilhadão e, sabe, cara, é o 2024, é o ano que eu vou fazer o full. Acabou-se. E eu já virei o ano com isso na cabeça total. Quando abriu a inscrição, fui lá e fiz. Acabou-se. Tô na prova. E aí depois você faz a inscrição, meu amigo. Já era. Não só porque é caro e você não quer perder aquela grana, mas também porque você precisa treinar, né? É lógico. Legal demais saber um pouco da história. Tanto da Elaine, né, que se enveredou pros esportes, quanto do Felipe aí, que tá fazendo um trabalho muito bacana, né? E fala um pouco da Wellness, né? Onde é que encontra, como é que o pessoal faz, como que é a metodologia de vocês, né? Tá, cara, a Runners a gente atua aqui em 4 pontos fixos aqui em Fortaleza. A gente trabalha com treinamento presencial, né? E também trabalha com a consultoria online. A gente recebe aquela pessoa também que não consegue estar presente nos nossos treinos ou até que mora em outros estados também. A gente já, né? Eu tenho um aluno em Portugal, eu tenho um aluno em outros locais. Canadá, né? Agora. Agora no Canadá. Né? Então a Runners, a gente está aqui na Beira-Mar, a gente está ali na Maraponga, em frente ao Detran. Nós estamos na Barra do Ceará, na Praça do Polar, e também estamos no Calçadão da Crasa, na Bezerra de Menezes. Todos desses núcleos a gente trabalha a corrida de rua, né? E a gente, na Beira-Mar, a gente também trabalha a natação em águas abertas. A gente também tem outros 2 pontos de atuação, que é a turma do ciclismo. A gente tem uma turma na Calcaia e também tem uma turma na Sabiaguaba, que aí a gente trabalha só com a modalidade específica do ciclismo, tá? A gente também, na consultoria, a gente presta serviço também do treinamento específico de força, né, para triatletas e corredores, que é um treinamento mais específico, diferente daquele treinamento convencional da academia, né? E é isso, a Runners está à disposição aí das pessoas. Nosso método aí trabalha desde o aluno mais iniciante, a pessoa começando do zero, até um atleta que quer performar e quer competir. A gente também tem metodologia para esse cara, né? E o foco, acima de tudo, é sempre ensinar o atleta que ele tenha não só a disciplina, a constância no treino, mas acima de tudo que ele aprenda a treinar e ele consiga entregar o resultado que o treino pede, que o treinador dele pede. Se ele compreender aquela prescrição de treino que está sendo orientada para ele e ele executar da forma que a gente está pedindo, sem dúvidas ele ganha maturidade, ele ganha condicionamento, ele ganha experiência, ele vai saber se portar em qualquer treino que ele pegar. Show. Aí, diretor, dá até pra tu ir, macho. Ó. Tu que tá no projeto XGG aí, que ele usa o GG, ele tá no projeto pra subir o número da camisa agora. Completamente sedentário, mas vai dar certo, não, diretor? Tem coragem não, tu?
Vamos E nessa, tu, diretor. Pedro, quando é que tu vai começar a fazer tua inscrição pro Ironman? Eu tenho que fazer a Se inscrição. O segredo é fazer a inscrição, né? pra não perder Fez a o dinheiro. inscrição, já tem 10% resolvido, né? Não, mas eu topo o desafio de fazer o Ironman. Não, mas eu sempre quis fazer, né? Eu topo fazer assim. Mas apesar de que eu tenho muita pouca confiança no quesito do sono, né? 3 meninos pequenos, meu amigo. A última coisa que você tem é sono, viu? É na força do ódio que você vai, mas Faz assim... igual o Felipe, dorme encostado, né? Vamos, o menino não deixa não. Quando você tem menino, dorme encostado, menino, ei. Não deixa não, tá doido, né? Não, mas assim, eu topo mesmo. Pra mim é um grande desafio, sendo muito sincero, na rotina que eu tenho. Se você for, eu vou pensar em ir, viu? Olha aí, olha só. Aí olha agora eu só. vou ter que ir. Aí ano que vem a gente faz o documentário de como eu fui e depois faz o documentário como a Elaine foi. Mas vamos lá, Pedro. A Runner está lá à disposição para você. E Vá agora lá, eu vou ter nem conheça. desculpa, porque é bem pertinho lá de casa. O calçador da Vixe, casa. Olha aí. É bem pertinho a calcaia, ainda tem um pedal, né? Não tem nem desculpa, né? Exatamente. Que eu moro Aí ali em depois frente tem que da- ver só o nado, né? Em águas abertas. Mas isso aí pra beira-mar, né? Tem como melhor que não na beira-mar, não. É, Você é nada bom. ali, às vezes, de boa, 4h30, 5h30. Você vê o pôr do sol Ó, dentro do mar, é bom nada, demais. aí faz a transição, já vai correr com o vai macaquinho correr todo com- molhado. Correr com o macaquinho todo molhado e depois já pega a bicicleta e volta pra casa. Né? Já Pronto, deu já treino. vai fazer o triatlo todo o treino, né? Todo treino é um triatlo lá. É desse jeito. Ei, mas obrigado, viu, pessoal, pelo tempo de vocês. Sexta-feira à noite o pessoal veio aqui gravar. Não é pra qualquer um, viu? Pouca gente vem gravar sexta-feira à noite aqui. Viu? Que a Mas- gente tá focado. O Muito convite obrigado. não podia recusar. Muito obrigado. E fica aqui nosso incentivo, né? A gente falou hoje sobre corrida, falou hoje sobre triatlo, mas tem vários esportes que a gente vai trazer aqui, né? Então, o importante é começar, né? A gente abordou aqui 2, porque enfim é o enfoque de vocês dois no momento, mas o importante é começar, né? O esporte, no final das contas, não importa se é triatlo, se é corrida, se é vôlei, se é peteca, se é Musculação. ping-pong. O importante é você se colocar em movimento e buscar ter saúde aí, não só para você em si, né? Mas para você servir melhor, ser um marido melhor, ser um esposo melhor, ser um pai melhor, um filho melhor, um padre melhor, viver sua vocação de forma mais plena. O corpo tem que estar alinhado, né? Para aguentar toda o rojão que é viver, né? Verdade. Então- É um rojão mesmo. Então, muito obrigado você que assistiu até aqui. Curte, comenta, compartilha e deixa o recado final aí de vocês aí pra gente ir embora. Fica acompanhando aí. Que a gente, tipo, eu como iniciante, estou começando, quem sabe aí a gente evolui para outras coisas maiores, né? Muito obrigada pelo convite, Pedro. Obrigada por estar aqui, né? Tenho muita admiração por você, me sinto muito segura por treinar ao seu lado. E até a próxima, acompanha aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pedro. Obrigado, Elaine, pelo convite. A Elaine é uma pessoa muito querida, né? E é muito legal ver esse acompanhamento, essa evolução, né? E faço, né, o convite para as pessoas realmente a saírem dessa zona de conforto, né? De iniciarem um programa de atividade física de forma orientada. É muito importante você ter um treinador acompanhando a sua evolução, os seus treinos. Eu acho que isso gera segurança, né? E gera né? Você consegue ter um planejamento e uma progressão daquilo que você quer chegar, de onde você quer chegar. E o profissional ele consegue te ajudar nesse sentido. Então, né, muito obrigado, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal.